Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos começando mais um bate-papo com o missionário. Dessa vez a gente está indo para o litoral gaúcho, litoral norte, para conversar com um cara que tem um projeto muito legal, muito massa em Capão da Canoa, que é o Leandro Pérez. E ele vai estar chegando daqui a pouco aí para a gente começar a trocar uma ideia. Na verdade, ele já está entre nós, toca do clã. Ele está aqui junto conosco. Eu vou deixar aí a galera começar a entrar, o pessoal vai chegando. Tamo junto, é isso aí. Daqui a pouquinho eu já vou chamar então o Leandro para a gente começar o nosso bate-papo nessa noite. Tá? E eu quero aproveitar esse momento para dizer que essa nossa conversa ela vai ficar gravada. Quem quiser ver depois vai poder ver, rever, poder passar para a galera. E assim como também encontrar outras conversas que nós já tivemos com outros missionários. E é legal essa diversidade, né? A gente fala com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, litoral, Porto Alegre, Brasil, fora do Brasil, América, o mundo inteiro. Né? Já falamos com missionários, acho que a gente não falou com ninguém ainda da Oceania. Vão ter que providenciar então um missionário da Oceania para a gente poder, né, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, né? E é legal também sim os projetos diferentes, projetos que são muito ligados para o social, projetos com esporte, projetos de missão, igreja. Meu Deus do céu, é muita coisa massa. Bom, enquanto a galera tá chegando, eu só quero mandar antes de chamar aí o Leandro, só quero mandar um abraço para a galera que está fazendo a escola de introdução a missões do Eis-me Aqui, que está rolando toda quinta-feira, né? Hoje é terça, daqui 2 dias tem mais. E em breve começaremos a nossa escola em língua espanhola. Escola só para pessoal que fala espanhol, 100% em espanhol. Então, se tem alguém que está curtindo, fala espanhol, te prepara que nós vamos te convidar para essa escola. Bom, deixa eu aproveitar então para chamar o Leandro para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu achá-lo aqui, eu sei que ele está com aqui o Instagram da Toca do Clã. Trocar uma ideia, ele tem um monte de coisa para nos contar, tem um convite para fazer para a galera, para agora, para o final de semana, dia 15. Mas eu vou deixar ele fazer esse convite. Daqui a pouquinho ele tá aí, ele faz esse convite aí pra galera. Fala, Leandro, meu velho, como é que tá? Tudo bem, tudo na graça, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez aí para estar com vocês nessa live aí. É um prazer estar aqui junto com vocês, fazer parte e acrescentar um pouquinho no reino, né? Para isso que a gente... Maravilha. Show de bola. Cara, valeu, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que vocês estão num período aí de correria, daqui a pouco, não fala ainda pra galera, daqui a pouco nós vamos revelar o que está acontecendo, o que vai acontecer dia 15, e daí a gente já vai aproveitar aí para na live mesmo fazer o convite pra galera aí, para quem, né, quiser e puder estar junto nessa parada muito massa que vai acontecer. Mas assim, meu brother, obrigado, tá? Valeu mesmo por ter aceitado o convite, e vamos começar pelo começo, tá? Antes da gente falar um pouquinho da Toca do Clã, falar um pouquinho daquilo que vocês estão aprontando aí, os projetos, né, que vocês estão realizando e desejam realizar, eu queria que tu contasse um pouquinho, cara, a tua história, assim, como é que tu conheceu Jesus, como é que tu começou a andar com Jesus. Fala aí para nós aí, dá um panorama. Meu irmão, a minha história com Jesus começou lá quando eu tinha na base ali de 5, 6 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Eu morava no sertão, lá na época eu estava morando em Caruaru, né? Morei um tempo em Sergipe. E nessa época aí eu me lembro que a gente passava muita fome, muita necessidade. E por ser situações de longa distância para conseguir água e comida, enfim. E eu me lembro da minha mãe tá caminhando com aqueles baldes na cabeça, que larga as mulheres. Não sei se caminha ainda hoje, mas antigamente caminhava com os baldes na cabeça e uma corda, né? Para não machucar a cabeça para buscar água. Eu me lembro que a gente caminhava ali uns 4, 5 quilômetros aí para buscar a tal da água. E ali eu comecei a conhecer Jesus. Eu digo assim, porque eu não conhecia Deus, mas eu orava para que aquela situação mudasse. Com 6 anos de idade, meu irmão. E então, de repente, um dia alguém me convidou para ir num culto.
E eu me lembro que aquele dia marcou a minha história. Aquele dia eu vi, foi passar um filme da história de Jesus e da crucificação. E aquilo marcou a minha vida, sabe? E eu saí dali com 6 anos decidido que eu queria seguir esse homem, que eu queria conhecer mais desse ser que era tão especial. Na cabeça de uma criança, sabe como que é, né? E foi uma loucura isso. E ao longo do período, a gente veio morar em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. E também morava na vila ali, chamada Vila Bita, bairro Restinga Nova, para quem conhece. É um lugar bem complicado, foi uma criação, uma adolescência bem confusa, né? Cheia de loucuras na mente, de muita loucura em tráfico de droga, muitos amigos morrendo, né? E ali o cara acaba se envolvendo com algumas coisas assim, vendo e se envolvendo, né? E nesse período do tempo da minha adolescência, eu fui um dos caras mais rebeldes que existia na escola. Então eu era muito terrorista na minha escola, assim. E um dia, para minha surpresa, tinha um senhorzinho que ele era o zelador da escola. Então ele sempre limpava a escola, deixava tudo organizado. E a gente meio que mexia com aquele velho, fazia um bullying e tal, né? Como se diz na ilha da gurizada. E um dia eu tinha uma diretora chamada Arlete. E a minha diretora, ela era uma pessoa fora de série, ela era minha professora de arte também. E um dia a avó, ela ia muito nos cultos, nas igrejas, né? Um dia minha avó me convidou, filho, vamos na igreja com a avó. Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. 13 anos eu já tinha parado de estudar, porque eu já tinha começado a trabalhar, né? Então eu digo, tá, avó, vamos, o que eu tenho a perder, né? Fui no culto com a minha avó. Quando eu cheguei, para minha surpresa, quem era o pastor da igreja era o senhorzinho que limpava o chão da escola. Era o zelador da escola. E eu não sabia, né? A esposa dele também era pastora, a pastora Arlete, era minha professora de artes. E eu não tinha a mínima noção que ela era pastora ou sequer líder de uma igreja. E aquele dia aquilo marcou minha mente novamente. Eu digo, cara, esse cara que limpa a nossa escola, que é o cara que a gente, né, faz bullying com ele, é um pastor de uma igreja. E eu me lembro quando ele colocou, eu fiquei com vergonha no dia, quando ele colocou os olhos em mim, ele olhou para mim e falou, tu aqui, cara, né, que meu nome é Carlos Leandro, né? Então ele me abraçou, sabe? Ele me amou como nunca ninguém me amou. E isso marcou minha vida. E o período do tempo foi se sucedendo assim. Eu com 14 anos de idade, eu tinha abandonado Jesus de novo, no tempo da rebeldia, na mente confusa e tantas outras coisas que o mundo oferece pra gente. Até porque eu morava numa situação, num lugar bem complicado assim de se morar. E ali pelos meus 17, 18 anos foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu digo assim, sempre procurando conhecer Jesus e ao mesmo tempo as pessoas me tiravam de perto de Jesus, minhas amizades, o meu convívio, né? Como se diz, uma das coisas que eu aprendi durante o tempo é que se a gente faz uma missão que ela não tem continuidade, ela se torna uma missão complicada e muitas vezes vaga na vida de alguém. Então, o que acontece? Com 17 para 18 anos, eu fiz o Instituto Bereia, não sei se vocês conhecem, que é o Instituto da Brasil para Cristo. Eu entrei para Brasil para Cristo e eu me tornei ministro de louvor do Brasil para Cristo. E ali eu fiquei 5 anos. Minha filha nasceu, eu tenho uma filha já vai fazer 12 anos. A minha filha nasceu e nesse período eu me separei. Ali quando ela tinha 2 anos, eu me separei e voltei para a loucura de novo, né? Voltei para a loucura e foi o período onde eu comecei a usar cocaína, onde eu comecei a entrar mais profundo dentro da questão do mundo do tráfico, né? Então ali eu conheci algumas pessoas que mandavam numa boa zona de Porto Alegre e isso me deu o contato muito fácil a muitas coisas. Mas, sabe, cara, Jesus, ele sempre, ele me atrai de volta de alguma forma. Eu não esqueci quem eu era.
Então, chegou um período da minha vida que eu olhei para mim e disse, cara, eu não quero ser mais esse monstro, sabe? Eu não quero mais esse tipo de pessoa. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava num churrasco e o meu irmão chegou em casa armado, eu peguei a arma dele e saí para rua. E um amigo meu de infância roubou essa arma. Deixei num lugar, fui no banheiro e roubou essa arma. Quando eu voltei, não estava mais. E nem o cara, nem a arma. Eu disse, meu Deus, e agora? Vamos atrás. Fui atrás desse cara, tal, não achei. Um ou 2 dias depois eu encontrei, eu sabia onde é que ele estava. Os caras me ligaram, ó, fulano tá aqui. O que nós vamos fazer? Vamos matar? Não vamos? E eu me lembro como se fosse hoje. A opção que eu tinha era a seguinte: matar um amigo de infância ou orar por ele. Eu já conhecia Jesus. Eu estava do outro lado, mas eu já conhecia Jesus. E a minha escolha foi orar por ele, sabe? Isso foi aonde Jesus me pegou de uma forma por dentro em que ele realmente mudou a minha história. E naquele dia eu tinha passado a noite toda louco, o dia inteiro louco, a noite toda louco. E meu tio chegou, era um sábado para domingo. Meu tio chegou lá, meu tio morava em Rio Grande. Meu tio chegou e falou assim: filho, o que tu tá fazendo da tua vida? Vamos para lá com o tio. Eu olhei para ele do jeito que eu tava e falei: tio, eu quero mudar de vida, eu vou contigo. Amanhã, 7 horas da manhã, eu tô contigo. E ele olhou para mim e começou a rir, sabe? Porque ele tinha ido porque era a época das eleições, né? Ele tinha ido votar. No outro dia, 7 horas da manhã, eu tava lá esperando ele na frente do portão. Fui embora para Rio Grande, ao qual passei um tempo de tempo em Rio Grande. E quando eu cheguei em Rio Grande, comecei a trabalhar com ele. Ainda não tinha abandonado as práticas antigas, né? Algumas coisas que a gente fazia, beber, fumar, enfim. Mas ali eu tinha certeza que eu tinha ido para uma mudança. Ali foi meu período de forjamento, que eu digo, sabe? E eu tinha um bar, o bar onde eu morava era na Querência o nome, lá na Praia do Cassino. Onde eu morava tinha um bar e na frente do bar tinha uma célula da igreja quadrangular. E engraçado que eu sentava todos os dias naquele bar, se eu não me engano era quinta-feira. Todos os dias, quinta-feira, eu ia para frente daquele bar na esperança de alguém me convidar para entrar naquela célula. E isso se passou por mais ou menos uns 4, 5 meses. E nunca ninguém foi lá me convidar para ir na célula. E todos os dias, na hora da célula, eu estava lá naquele bar, sentado, esperando alguém me convidar. Sabe? E eu passava ali muitas vezes, horas e horas. Teve um dia que eu estava totalmente louco, já tinha passado a noite inteira acordado. E naquele dia, era final do dia, eu estava sem camisa, de bermuda, sem chinelo, sem camisa. E na frente do bar, e aquele dia, eu entrei na minha casa, me olhei no espelho e disse assim: Senhor, é hoje que eu vou entregar minha vida para Ti novamente. Não sabia muito bem em que planeta eu estava, mas eu sabia que eu queria entregar minha vida para Jesus. E eu fui para frente daquele bar, quando começou a célula, eu digo: se ninguém me convidar, eu vou lá hoje. E novamente ninguém me convidou. Então eu bati palma na frente da célula, chamei meu irmão que estava na porta, ele olhou para mim: ô irmão, só um pouquinho, botar em mim assim, só um pouquinho. Bota uma camisa, bota um chinelo, né, para te entrar junto com a gente. E de repente saiu a pastora aquele dia a pastora tinha ido nessa célula. Ela sai lá de dentro: não, me abraçou e falou: entra comigo. Hoje a casa vai ser servido nesse lugar. E o cara ficou me olhando, assim, sabe? E eu olhei, eu me lembro que eu chorava que nem criança, e naquele dia eu tinha decidido: Jesus, jamais o inferno vai tomar posse da minha vida novamente. E na noite tinha uma vigília, no mesmo dia, tinha uma vigília. Do jeito que eu tava, só para dentro de casa, eu botei uma camisa e fui para a vigília com eles. No outro dia tinha culto de manhã, já fiquei no culto, dormi lá, fiquei no culto de manhã. Tarde tinha tarde de oração, já fui para tarde de oração. À noite tinha culto de novo, fui para o culto de novo. Nem cheguei em casa. Do jeito que eu tava, eu fiquei. Quando eu voltei para casa, minha vida tava mudada, sabe? E, então, a minha trajetória, pelo menos assim, pelo período de conversão ao qual eu me encontrei, né? Anos depois, acho que uns 2, 3 anos depois, eu conheci a minha esposa, a Ju, né? Para quem conhece a Ju aí, a maioria da galera, de repente, que vai ver ela, as pessoas que são aqui do litoral, a maioria conhece ela, né?
e a Ju tinha ido fazer o prático lá da escola de missão do... Como é que é o nome? Agora eu me esqueci o nome. Ali do que o pastor Ezequiel fazia parte. A Ju era da igreja do pastor Ezequiel, ali do Ministério Ágape, né? De Xangri-Lá. E ela tinha ido fazer a escola que hoje se tornou a Light Zone, né? Mas na época era o Felipe que coordenava a escola. Então ela foi A fazer base. escola, um pouquinho antes da base, ela fez escola junto com o Guigão ali, com a Bruna, com o pessoal, né? Um pouco antes da base ser formada. E o prático dela era em Rio Grande. E a última igreja que ela passou foi a nossa igreja, né? Eu já estava tocando na igreja Angular lá, era ministro de louvor lá. Eu me lembro que quando eu vi ela, sabia que quando eu vi ela pela primeira vez, eu digo, Jesus, essa vai ser a mulher que eu vou casar. Não sabia se ela era casada, se ela tinha alguém, não sabia de nada disso. Mas quando eu olhei ela tá rindo aí, ó. Mas é verdade. Quando eu olhei ela, eu digo, essa é a mulher que eu quero casar, e o Espírito Santo testificou no meu coração que ele iria fazer uma obra na nossa vida aqui nessa parte do litoral. Então, eu sou barbeiro, né? O pessoal me conhece pela barbearia. Eu tenho uma barbearia aqui, tinha uma barbearia em Osório também. Então, no ramo da barbearia, eu tinha o meu salão com o qual eu trabalhava. E eu tinha juntado muitas coisas no salão, porque eu iria montar um novo salão. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Ela veio embora, eu vim conhecer a família dela. Quando eu voltei, eu digo, esse é o lugar que eu quero morar e é onde eu quero construir a minha casa. Quando eu voltei para lá, eu passei como se diz, uma crise, né? Uma crise financeira, porque eu tinha muitas coisas, eu não tinha como trazer isso, tudo que eu tinha, né? Então, eu também tinha uma filha que morava comigo, na época tinha 6 anos. Eu digo, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu conquistei esses anos que eu estou aqui? E foi uma loucura que, naquela noite, Deus falou comigo, um dia eu te trouxe para cá com mochila, e hoje eu vou te levar com uma mochila. Então, foi incrível essa experiência que eu tive. Eu conheci uma família naquela noite que estava começando mais um casal de jovens, e eu peguei a chave da minha casa, a casa era alugada, com tudo que eu tinha adquirido ao longo dos anos, tudo que eu tinha na barbearia, eu dei a chave para eles e falei, eu tô indo embora e tudo que eu tenho aqui dentro é de vocês. Eles começaram a chorar, assim, que nem criança. E eu me lembro que eu entrei dentro do carro e não olhei para trás. Deixei tudo que eu tinha para trás e vim embora. Com sonho, com uma expectativa em Jesus, expectativa no que ele iria fazer na minha vida, sabe? Com muita certeza do que ele iria fazer na minha vida, né? Então cheguei aqui, algumas coisas aconteceram no período do tempo. Eu vi que tu falou ali que a gente é de Capão, mas na verdade a gente é de Atlântida Sul. A gente é aqui de Atlântida Sul. A gente é uma das poucas igrejas que existe aqui em Atlântida Sul, né? Só tem, na verdade, 2, que é a Assembleia de Deus e a nossa, né? Então, a gente chegou aqui em Atlântida Sul, eu cheguei em Atlântida Sul e aqui a gente tem construído algumas coisas. E esse mais ou menos é o panorama, meu irmão. Massa, cara. Pô, que baita história. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Leandro. O esposo da pastora Arlete é o pastor Carlos Germano? Isso, claro, pastor Carlos Germano. Conheço. Inclusive, a escola que ela era diretora, em 2006, eu acho, nós fizemos um treinamento de missões. Ela emprestou a escola, a gente botou chuveiro lá na escola e tal. Ficamos acampados alguns dias lá na escola que estudava lá. Então é mesmo. Olha aí, viu? Como esse mundo é pequeno. Verdade. Inclusive, tanto o pastor Carlos Germano quanto a pastora Arlete, eles foram nossos professores no Instituto Teológico, meu e da minha esposa. Que legal, cara. Que massa mesmo. Casal muito querido, realmente. O apelido dele, sabe te ver, como tu falou assim, pô, que ele era um cara cheio de amor. O apelido dele lá entre a gurizada era o Bom Velhinho. Ó, lá vem o Bom Velhinho. De tão carinhoso que ele era. Não era Papai Noel, ele era o pastor Carlos Germano, ó, lá vem um Bom Velhinho. Esse era um bullying do amor que a gente tinha com ele lá. Era um cara muito massa, assim, muito massa. Cara, que história, hein? Meu Deus do céu, cara. Muito massa mesmo. Então, vocês foram para Atlântida Sul, estão em Atlântida Sul.
E o que que é a Toca do Clã? Como é que começou essa parada? Como é que funciona? Conta um pouco pra galera aí como é que funciona tudo isso daí. Bom, a Toca do Clã, ela se iniciou num sonho que a gente tinha. Eu passei por um período de tempo que eu te falei alguns lugares aqui no litoral. E eu fiz parte de 3 ministérios. O Ministério aqui de Atlântida Sul acabou fechando. Eu fiz parte do Ministério da Assembleia de Deus Ágape, né? Que ele tinha lá, o pessoal de Deus que ali. E a gente fez parte também da igreja do pastor Vicente, não sei se você conhece ele, que é ali do Evred de Capão, né? Ali onde a gente ficou mais tempo ali. E a gente tinha eu sempre tive um contato com missão acredito desde a minha adolescência, por ter um coração muito muito quebrantado nas injustiças desse mundo, sabe? Porque eu participei dessas injustiças, eu fiz parte daquela questão social que é esmagada, né? Daquela pessoa que tem menos favorecida, como se diz, que é esmagada pela sociedade. E ao mesmo tempo eu consegui vir para cá e ter uma nova vida, uma nova história. Também pude fazer parte não da alta sociedade, mas de uma classe média, que a gente também é esmagado pela alta sociedade. Então, e tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu vejo isso muito hoje, falando em termos assim, dentro do costume cristão que a gente tem vivido hoje, sabe? Aquela questão dos grupinhos, aquela questão se tu não tá na bolha, tu não faz parte do grupo. E isso eu sempre fui um cara de quebrar coisas assim, quebrar regras para minha vida. Eu fui para uma igreja que ninguém me convidou, que nem eu te falei, ninguém quis me convidar para entrar naquela célula, eu tive que ser convidado por mim mesmo, pelo Espírito Santo. Então, eu não gosto desse tipo de coisa, assim, cara, se tem um grupinho, é só fulano A, fulano B, fulano C, eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, algumas coisas que aconteceu nesse período da minha conversão, eu entendi que havia um sistema. A igreja, o corpo de Cristo, sem perceber, criou um sistema ao qual que a gente não deveria estar vivendo, mas que a gente vive. Qual é esse tipo de sistema? Cara, eu vou focando em global, tá? Se tu não usa terno e gravata, tu não faz parte desse grupo. Se tu não usa tatuagem e brinco, tu não faz parte desse grupo. Se tu não rodopeia, tu não faz parte desse grupo. Se tu não tem condições financeiras, tu não faz parte daquele outro grupo. Então, a gente o corpo criou um sistema que eu acredito que a gente queria sair fora disso. Entendeu? E eu queria, como pessoa, como ser humano, buscar aquelas pessoas que tinham sido feridas pelo sistema. Porque quando eu comecei a fazer evangelismo, 80%, 90% do pessoal que eu conhecia, que eu conversava, que eu conhecia pela primeira vez, conhecia Jesus. Já tinha botado os pés dentro de uma igreja. Então, alguma coisa tinha ferido eles. Assim como um dia alguma coisa me feriu. Mas e por que eu pensava assim, por que a mente dessas pessoas está fora da igreja, por mais que vejam coisa errada, por mais que existe algumas coisas que diferem do que a gente acredita, por que essas pessoas estavam fora? Por que ninguém foi enviado até lá? Por que ninguém está pagando um preço pelas vidas? E isso começou a me incomodar, me encher de coisas dentro de mim, como pessoa. Então, a Toca do Clã foi montado através desse objetivo, de ir atrás de pessoas que foram feridas pelo sistema e trazê-las de volta e inserir elas dentro do corpo. Dentro do corpo, a gente pudesse, de alguma forma, ajudar a limpar as vestes delas, a tratar elas e colocar elas de novo na sociedade, inserir elas na sociedade de uma forma em que elas consigam servir outros. Né? E foi a mesma coisa que a gente faria por elas. Então, o nosso ministério, por que toca? Né? A toca significa um abrigo, né? Onde Davi ele se escondeu num abrigo. Então, a gente acredita que esse lugar seria o abrigo da família. Sabe quando tu é adolescente que tu quer sair de dentro da tua casa para ir para algum lugar? Tu vai sair e vai para algum lugar. O problema é para onde tu vai, né? Então, na verdade, a gente tinha uma ideia de ser esse abrigo para onde aqueles jovens vão sair, para onde aquele pai de família que não aguenta mais a mulher brigar dentro de casa vai ir, para onde a mulher que não aguenta mais a situação dentro de casa, ela vai sair dali, vai para esse abrigo que é a toca. Né? O clã. Né? O clã significa a família. Né?
questão, quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente entende que, na verdade, não existia a palavra família, sim os clãs, né? Então, a gente quer ser esse abrigo da família, onde a gente realmente seja uma família de Cristo, sabe? Onde nada mais importa no amor de Jesus pela tua vida, sabe? Tu não pode me oferecer nada do que eu já tenho, porque Jesus já me completou. Eu tô aqui para te servir. E essa pessoa, quando ela chega dentro da toca e ela vê isso, ela toma um impacto. É engraçado, algumas pessoas, hoje até uma pessoa estava me chamando ali, falando, cara, tem alguma coisa errada com vocês são loucos, acho. Sabe? Vocês são meio pirados. E a gente é meio pirado, sim. Sabe? Porque a gente entende que, cara, se a gente não for uma família, se eu não puder, em primeiro lugar, te servir, de nada adianta isso que a gente está vendo. Então, a Toca do Clã, na verdade, a ideia original é essa aí, é servir em primeiro lugar, dependendo da situação do militante, como se diz. Boa, muito bom, cara, muito bom. Mas daí, assim, bom, vamos fazer aí já o convite para a galera do dia 15, aí o que vai rolar, tu fala aí para a galera aí, e daí com isso a gente já pode um pouco assim, traçar um panorama de onde vocês estão localizados para entender como é que funciona o trabalho, porque eu sei que vocês têm, né, é um projeto de arte cultural, e eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, como é que funciona e tal. Então, o que vai rolar dia 15, ô Leandro, antes da gente começar a falar aí sobre a parada mesmo, assim, onde vocês estão inseridos, qual é que é o projeto? Dia 15 agora vai acontecer a inauguração, na verdade, né? Porque a gente não conseguiu terminar ainda o lugar ali que vai ser a ideia, como é uma pré-inauguração, a gente vai fechar, a gente mora em Atlântida Sul. Dentro de Atlântida Sul tem a Mariápolis, né? Que divide Rainha do Mar e Atlântida Sul. Dentro da Mariápolis existe uma vila grande chamada Vila Verde, para quem conhece e para quem não conhece, né? A Vila Verde, na verdade, eles são um povo esquecido pelo povo de Osório e pelo povo de Xangri-Lá, tá? Porque o que acontece? Como está no meio das duas, nenhuma situação governamental ela se dispôs a tomar posse realmente daquela vila. Porque é uma invasão, é uma área que está mais de 10 anos na justiça, tem muitas pessoas, hoje tem 2.000 pessoas dentro, né? Acredito que dentro dessas 2.000, no mínimo 800 são crianças e na base ali da adolescência. Então, a gente está inserindo um projeto ali dentro de arte e cultura, como tu já falaste, e nesse projeto, a nossa ideia é fazer uma base futuramente, né? Esse projeto de arte e cultura, na realidade, a gente está montando uma área são mais ou menos, são 30 por 15. Já fazer 5 salas de um lado, 5 salas no outro, o meio vazado e a frente seria uma área de recepção e atrás alguns alojamentos. Para quê? Como tem muitas pessoas ali dentro, e são pessoas de situações bem críticas, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas que moram ali, os pais estão presos, a mãe está presa, são presidiários, são pessoas que estão saindo da cadeia e voltando para aquele lugar, onde, na realidade, eles são excluídos pela sociedade porque não tem como conseguir trabalho aqui na volta. Né? Os condomínios, que é o que mais funciona, não tem que ter a filha corrida, que se diz. Então, eles são obrigados, na verdade, a juntar reciclagem. Então, o pessoal que caminha de carroça para um lado, para o outro aqui, é o pessoal dali. Né? Todo mundo sabe que está concentrado naquela área. Então, a ideia, sim, é montar um lugar onde a criança ela possa entrar, ir para ali, né? No período da escola, no caso, se ela estuda de tarde, ela poderia ir para ali de manhã, tomar um café, almoçar com a gente, depois volta para a escola. Né? O pessoal que estuda de manhã, vai para a escola de manhã, volta para ali de tarde. Né? E ali dentro a gente vai fazer a questão das oficinas, né? De música, dança, hop, enfim, oficina que nem a gente já fez no passado, que foi o curso de desenho realista que a gente fez com o Nuri, né? Até que ele é do ex aqui na época, né? Então ele esteve aqui junto com a gente ama muito aquele guri, e a gente teve a oportunidade de ter 23 crianças no projeto na época.
né? E agora a gente quer fazer uma coisa sólida e que funcione como uma base. Então, a questão arte é nessa questão de a gente oferecer a questão de desenhos, a questão de pintar de quadro, enfim, toda a questão arte. A questão cultura, a gente trazer a cultura do Reino dos Céus para aquele povo, para aquelas crianças. A não falar de outra cultura a não ser a cultura do reino, né? Então, tudo que for criado, tudo que for feito dentro, vai ter um propósito de alcançar a vida daquelas crianças de uma forma diferente, levando Jesus para elas, para que elas entendam essa cultura do céu. E aí, a nossa ideia é a seguinte, é a gente pegar pessoas depois de outras igrejas. Vamos supor, tem um povo aí na igreja tal que os jovens querem fazer missão. Beleza, manda o pessoal para cá, né, passa um tempo junto com a gente, aprende como fazer a arte dentro do projeto, aprende como inserir aquela cultura, sai dali e monta na tua igreja. Monta a ideia na tua igreja, a ideia de trazer, influenciar na sociedade, né? A gente precisa influenciar na sociedade e a igreja ela perdeu um pouco esse foco de fazer isso, entendeu? Então a gente acredita que a gente precisa sim influenciar na sociedade para que algumas pessoas de alguma forma sejam alcançadas e tragam cultura. Então dia 15 na realidade é a pré-inauguração disso aí. A gente vai fazer ali um evento, vai doar cachorro quente e tal. Ali vai começar às 3 horas da tarde. Né? A gente vai ter um período de tempo que a gente vai conversar com a galera que vai querer fazer missão, porque tem muitas casas naquele lugar, e como tem alguns lugares ali que é ruim de entrar, eu vou durante a semana conversar com o pessoal para a galera já às 3 horas tomar a direção e fazer o evangelismo de casa em casa, família em família, de pessoa em pessoa, né? Pessoal que vai querer servir nessa área do evangelismo. Às 5 horas da tarde a gente está conversando aí com um amigão nosso que é o Júnior, né, o Júnior Rodrigues, canta rap ali na igreja do Juliano Rimador, não sei se tu conhece eles ali de Alvorada, né? Tô trocando uma ideia com ele para ver se ele vem fazer essa parte com a gente aí de cantar rap junto com a gurizada. Na parte da tarde fazer algumas brincadeiras para inserir com o princípio cristão, né? Princípio bíblico. E às 7 horas da noite a gente vai começar um culto. A gente vai fazer um culto ali, com uma pré-inauguração, a gente vai fazer um culto a partir das 7 horas, umas 7 até umas 8h30 da noite, porque ali como não tem luz nos postes, então é bem ruim de enxergar ali, a gente está tentando tal, né? E mais ou menos essa é a ideia assim, do projeto. A gente tem o pessoal lá da Batista, da IBN de Capão Novo, que tem nos apoiado incessantemente, né? Vai a minha gratidão a eles aí, porque desde o dia que eu conheci aquele pessoal ali, eles sempre nos serviram, sempre nos prestigiaram com muitas coisas, nos ajudaram com muitas coisas, mas principalmente eles sempre choraram com a gente, sempre nos abraçaram e sempre oraram por nós. Então, esse pessoal, nossa gratidão, assim, de ele estar junto com a gente em todo o tempo, assim. Que massa, cara. Cara, assim, poxa vida, baita projeto, muito legal, num lugar realmente que precisa muito, né? Muito mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, de repente até, né, dependendo da tua resposta, até o pessoal que está aí conosco, ou que depois até vai ver a live, que a gente já viu como ela fica gravada, tem uma galera que vê depois, né? Cara, como é que vocês vão fazer para sustentar esse projeto, né? Porque assim, eu achei muito legal essa ideia aí do contraturno ali, né? De, pô, o cara estuda de tarde, vai de manhã, passa ali, café da manhã, almoço. Cara, a gente sabe que às vezes é o único alimento que essa criança ela vai ter durante o dia, né? Infelizmente a gente sabe que é assim que funciona, né? E aqueles que estudam de manhã pode ir dali à tarde, sei lá, vai, almoça também, fica de tarde, né? E vai estar recebendo amor, vai estar recebendo realmente isso, essa cultura do reino. Mas como é que tá assim essa parada para poder sustentar isso, né? Porque vamos dizer aí que, poxa, vai ter, sei lá, cara, vamos botar um número assim baixo só para não assustar muito o pessoal. Vai ter 100 crianças que vão almoçar, vão tomar café. Cara, grana para tudo isso. Vocês têm parceria? Como é que vocês estão fazendo para levantar esse dinheiro? Por enquanto a gente tem uma parceria só com Jesus, mano. E o pessoal ali da IBN que eu te falei, né? Graças a Deus, sim, Deus tem nos abençoado com pessoas, como eu conheço a gente por causa da barbearia, né? Então eu estou sempre entrando em contato com um com o outro. No começo, o projeto está se erguendo só através de doações de pessoas, de amigos, de pessoas que têm abençoado, né?
E como ali é um lugar de descarte de lixo, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal das obras dos condomínios aqui, eles trabalham com muita madeira. Então, o que acontece? Todos os dias chega caminhões de madeira ali, descartam os caminhões ali, eles separam as madeiras e constroem as casas. As casas ali são construídas com as madeiras que tem o descarte, né? Então, a gente está construindo até o assoalho com descartes de madeira, com pedaço de toco, enfim, né? E agora a gente está na parte do telhado. A gente construiu uma pecinha de 5x10, que é onde a gente vai começar o projeto. A ideia, a gente tem algumas ideias que a gente vai expor ao longo do tempo. Nesse primeiro período, a gente vai começar com uma horta biossustentável ali. Né? A primeira questão, porque como a gente não tem toda a estrutura ainda, a gente tem que começar de alguma forma. E a forma que a gente vai começar é uma horta sustentável todos os domingos, inserindo eles numa escola dominical. Né? Junto com a horta sustentável, eles vão ser inseridos numa escola dominical. Aí o que acontece? Nessa primeira etapa, a gente tá construindo uma questão de fazer sabão, né, para vender. E algumas coisas, eu tenho pensado ali em fazer alguns kits de espeto com material reciclável, né? Como à noite a gente tem uma ideia de fazer 5 cursos profissionalizantes para os adolescentes, eu já tenho puxado umas pessoas que vão estar fazendo, de repente, o curso de barbeiro, né? E fazendo um curso de montador de imóveis, que a gente vai trazer um pessoal também para dar esse curso. E a gente acredita que a ideia, na realidade, é usar o material que eles têm ali, a madeira, enfim, os negócios, para construir coisas para poder vender, para poder se manter, né? E além disso, está correndo atrás das parcerias por fora, de pessoas que queiram abençoar, pessoas que queiram estar junto desse projeto, que a gente sabe que não é fácil, né? Só que o problema inicial é qual? Cara, as pessoas elas só acreditam no projeto quando elas começam a ver ele acontecer. Então, a gente precisa fazer algo acontecer para as pessoas começarem a ver, né? E aí, sim, a gente tentar, de alguma forma, tocar no coração de alguém para que eles nos abençoem. Essa é a ideia aí, por enquanto, né? Cara, maravilha, cara. Isso aí é ousadia e coragem. Na verdade, eu estava te ouvindo aí, cara. Estava pensando de algumas coisas. Depois, aí, quando a gente terminar o nosso bate-papo, aí eu vou te mandar aí umas ideias, porque, na verdade, eu morei algum tempo, né, em Osório. Então, a gente tem ali... Na verdade, a gente tinha um ótimo relacionamento com o antigo prefeito. E ele até ofereceu uma época para a gente fazer um trabalho dentro de um bairro, que é o bairro mais carente de Osório, ofereceu alguns cursos profissionalizantes que a prefeitura ia pagar, ia levar ali para a gente poder ainda escolher as pessoas que participariam desses cursos. Eu estava lembrando de algum pessoal aí que tem na prefeitura, aí, mas depois a gente troca uma ideia sobre isso. Tá? Acho que de repente tem um pessoal que pode se envolver com o projeto, porque, cara, isso é muito legal mesmo, é muito legal. Eu vejo assim, a galera tá ouvindo, sei que tem líderes, tem pastores que estão participando, que eu vi que entraram aí na live, né? Isso aí também que vão ver depois, acho que é interessante, né? A igreja se envolver com isso, né? A igreja, né? Entender que isso é a igreja se movendo lá naquele bairro, onde eu aqui de Porto Alegre não vou poder me envolver, mas eu posso me envolver com as minhas orações, posso me envolver com dinheiro também, com recurso para, né, o projeto andar, né, e poder alcançar essas pessoas aí, cara, e é isso aí, a igreja ela precisa entender isso e precisa se envolver com o projeto. Cara, que legal mesmo, que bacana isso daí. E deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro, em relação a essa questão assim do projeto, maravilha, o pessoal vai ali, as crianças vão poder receber isso daí, a questão da cultura, a questão, né, da cultura do reino, a questão da arte, isso é muito legal. Tem aí, né, como tu falaste aí do Estevão lá, que é o cara que tem a manha para desenhar. Daqui a pouco vão surgir também outros tipos de oficina, né, cara? Tava pensando aqui, de repente, poder envolver aí, fazer umas oficinas de malabares para a galera, poder, né, trazer assim para o pessoal poder estar envolvido aí, né, futebol, tem toda essa parada assim que dá para fazer. Mas a questão da base, deixa eu te perguntar assim,
Na base, o pessoal, a ideia é que o pessoal vá para aí, para ficar a questão dos missionários, tá? Então tem aí um grupo, sei lá, tem na igreja aí e tal, né? Inclusive eu falei ontem com uma menina que é da igreja aí da Batista, que é a Dara, né? A gente conversou ontem, ela fez a escola do Ex-Me Aqui e tal, e a gente estava conversando, ela falou, pô, dia 15 a gente vai estar lá, a gente vai estar participando, assim, achei bem legal. Mas aí, então, assim, tem um pessoal que quer, poxa, eu quero ficar um tempo na base, assim, pô, eu quero, sei lá, ficar, né? Como é que vocês sistematizaram isso, assim? Tem um tempo, o pessoal vai para aí, fica na base, esse pessoal que fica na base, eles cooperam e, além disso, eles vão ter também, assim, estudo, vão ter matérias que eles vão estudar aí e tal, para capacitação, para depois eles saírem para implantar o projeto nas suas igrejas, nas suas comunidades. Como é que vai funcionar essa questão da base missionária? A base, na verdade, até o Andrei, hoje ele foi consagrado a pastor lá da igreja da Ara, né? A gente esteve lá semana passada, se eu não me engano, e conversamos até com os deles lá, a gente está muito bem com eles. E aí o André é um cara que ele tem muito conhecimento na questão palestrante, né? E dá cursos, enfim. E algumas parcerias que a gente tem, né? O próprio Guigão, a Bruna e o pessoal, algumas pessoas das voltas assim que a gente conhece, né? A gente tem a ideia de realmente trazer uma questão de ensino para esse pessoal, porque não adianta só largar eles e a ver navios e não vai adiantar nada, né? Não sei se tu conhece o pastor Lu de Souza. O pastor? Desculpa, não ouvi. O Lu, pastor Lu. De Santa Catarina? Isso. Conheço. A gente tem uma amizade muito grande com eles também, né? Então tem pessoas que serviram na base deles ali que também são parceiros nossos, assim, sabe? Que a gente tem a intenção, né, na verdade, de trazer para que haja essa parte de questão de ensino para as pessoas que vão ficar, né, por um período de tempo. Né? Vamos supor, ainda não está definido, porque a gente ainda não sendo na questão estrutura, a gente ainda tem muito pouco, então não tem como definir nada ainda em cima de base, a nível de base, né? Mas a nível como é que fala assim, de planejamento, a gente tem uma ideia, na realidade, de botar as pessoas num período de tempo para que elas recebam um material de evangelismo, né? Uma questão também de missões, né? Missão focada para a missão urbana, focada na missão de realmente influenciar na sociedade, esse tipo de missão, né? Na questão de arte e na questão cultural. Então, a ideia é trazer um ensino relacionado a essa parte, assim, e que o missionário ele se inserido ali, né, ele possa ficar, de repente, se ele puder ficar um período de tempo na base, que ele fique esse período de tempo ali se aperfeiçoando, né, e com toda aquela questão técnica que tem toda a base de missão, assim, né, como a Ju também já participou também, que eu te falei, da questão missão lá, eu também fiz algumas partes, a gente tem também, que a gente é próximo aí do pessoal da AME Evangelizar, né, pessoas que a gente ama bastante, pastor Coutinho, e então essa ideia é realmente juntar essas peças, né, para que juntos possamos fazer algo sólido e que eles possam nos servir, assim como também um dia nós servimos eles, né? Então a ideia é realmente juntar essas pessoas que são influência nessa área missão e para que a gente consiga caminhar de uma forma todo mundo junto. Pô, que legal, cara. Que bacana mesmo. Muito, muito bacana mesmo. Um baita projeto. A gente quer participar aí, quer ser parceiro dessa obra aí, né, cara? Massa mesmo. Muito legal. Cara, ô, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, cara. Bom, vocês estão inseridos aí, né, como uma missão, que a Toca do Clã é uma missão, né, cara, vocês estão inseridos aí dentro da comunidade aí, né, eu conheço aí a comunidade, assim, né, poxa, é uma coisa realmente carente, algo que necessita muito, né, do olhar, cara, olhar, assim, do poder público, e eu sei que a igreja, muitas vezes, ela abraça, né, aquilo que o poder público deveria abraçar, né? A gente tem aqui um trabalho com
restaurantes populares aqui, em parceria com a prefeitura em Porto Alegre, né? Inclusive, hoje o prefeito foi visitar o restaurante, a gente estava trabalhando lá, a gente começou a fazer um culto para o pessoal e tal. Mas, assim, a igreja, ela é isso aí, cara, a igreja, ela abraça. Cara, dentro daquilo que tu já viveu, de toda a tua experiência, que tu tem bastante experiência nessa área, tu tem um olhar crítico, cara, e um olhar criterioso nessa área social. Aí dentro aí Capão, Atlântida, essa região que tu tá inserido aí, né, Mariápolis ali, essa parte, cara, o que tu vê, qual é a maior necessidade que tu consegue identificar, assim, né? Aqui em Porto Alegre, só para trazer, assim, né, do que eu tô falando. Aqui em Porto Alegre, a maior necessidade que tem hoje, dita até pelo próprio prefeito, são pessoas em situação de rua, né? Já faz, assim, algum tempo, desde a outra gestão, o outro prefeito tinha chamado os pastores da cidade para dizer, pô, a gente precisa de ajuda nessa área. O morador de rua, assim, cresceu muito. Com a pandemia, cara, isso assim, ó, Porto Alegre hoje, para quem circula por Porto Alegre, principalmente de noite, a gente tem um trabalho com o pessoal em situação de rua à noite. Cara, o pessoal tá morando nas calçadas, levanta, põe-se uma lona, puxa uma lona ali a casa e fica mesmo. Barraca em praça, assim, cara, nunca teve tantas pessoas em situação de rua como a gente tem hoje. Essa é a maior necessidade aqui da nossa cidade. Qual é a maior necessidade aí? O que tu identifica? Ou talvez as maiores necessidades dessa região que tu está inserido? Uh, na Mariápolis, né? Na Atlântida Sul tem uma realidade e na Mariápolis tem outra, né? Aonde a gente mora, que é a Atlântida Sul, né? Eu vejo que a maior necessidade daqui é algo da fase da criança até o adolescente. Nós somos uma que a gente não tem nenhum tipo de projeto social, né? A gente não tem nenhuma forma de influenciar essas crianças a sair de casa e realmente dar uma direção ou dar algo para elas ver que não seja estar na rua fazendo o que não presta, né? Então, isso ao longo dos anos, eu moro já aqui, vai fazer 6 anos, eu vejo isso ao longo dos anos. A gente já tentou inserir alguns projetos aqui, alguns deu certo, alguns não deu, mas eu vejo que a maior necessidade aqui da Atlântida Sul, porque que acontece? O pessoal da Atlântida Sul são pessoas, a maioria aposentadas, né? A maioria 80% ou 90% são aposentados. Então, são pessoas que têm uma condições financeiras. E os filhos são pessoas que eu vejo, os adolescentes, eu sei que eu corto da maioria da gurizada aqui, são pessoas que não tem nada para fazer. Então, uma praia pacata, onde não tem nada para fazer, uma praia que não tem muito movimento, aquela coisa de muitas coisas para eles ver, para eles fazer, eu acredito que é obrigado a ter uma coisa social para que eles sejam inseridos nisso, de alguma forma, né? Eu acredito que a maior necessidade de Atlântida Sul é essa. A maior necessidade de Mariápolis, hoje a gente tem um problema sério dentro de Mariápolis, que é a questão de uma briga do condomínio junto com o governo que a gente tem hoje, né? E eles vão tirar uma boa parte do pessoal que mora ali, né? Hoje tem mais ou menos 300 famílias que moram ali, tá? Famílias, por isso que é o que calcularam, mas são 2 pessoas. Então é mais ou menos 300 a 400 famílias que tem ali. Dessas 300 famílias, eles estão loteando 100 terrenos para 100 famílias. E as outras 200, eles querem tirar o pessoal ali e lotear a parte de lá, né? Que são a parte que cola na Rainha Mar ali. Então, esse pessoal sairia, para onde vão, ninguém sabe, né? Cada um volta para onde veio, da forma que veio. Então, não tem esse olho, eu acredito que o governo está errando muito, né? A gente sabe muito bem o porquê que está acontecendo isso, tá? Eu sou um cara que acredito que, às vezes, eu compro algumas brigas que não é para mim comprar, como diz. Mas eu não gosto de focatrua e de ser vergonhista. Então, o que acontece? Eu acredito que por causa desse condomínio, a gente sabe que a Atlântida Sul tem um condomínio gigantesco que gira um IPTU enorme dentro do litoral, principalmente aqui dentro da nossa praia. Nós somos a única praia de Osório, certo? Se abre um outro condomínio colado com Mariápolis, imagine o tamanho de dinheiro que vai rolar para o governo. Então, para um povo que não dá nada, para um povo que dá muito, a diferença é muito grande. Então, eles querem realmente ter um projeto de tirar essas pessoas ali, de dar esses 100 terrenos. Não vai suprir nem a metade do pessoal que mora. Eu acho isso uma sem-vergonhice. O que acontece? Para aquele pessoal,
eles não têm emprego, que nem eu falei a situação deles. A maioria são pessoas que não têm escolaridade, filhos de presidiário, pais presidiários, enfim, mães que saíram e foram por algum motivo, foram para ali, né? E o que acontece? Nessa questão, assim, eles são muito esmagados pela sociedade, sabe? Eles são muito esmagados por não ter um emprego decente, por não ter como tirar uma dignidade. Sabe quando tu tem um trabalho digno, assim, que as pessoas olham, pô, cara, o cara é catador de lixo, o cara não vale nada. Eu cansei de ver pessoas sentadas na minha cadeira, olhar para eles e dizer assim, pô, cara, aquele ali tá na carroça, você é vagabundo, sabe? Esse aí é ladrão. Tipo, nunca viu a pessoa, nem conhece a pessoa, mas tem essa questão social que oprime aquele povo. Então, eu acredito que uma das coisas que deveria ter dentro da Mariápolis, a principal, é uma cooperativa, sabe? Eu acredito que uma cooperativa, um lugar onde eles possam reciclar o lixo de uma forma certa, de como há muito descarte de lixo aos arredores, e eles juntam também, levar para lá para fazer o descarte, deveria ter um lugar onde eles pudessem realmente reciclar esse lixo da forma certa, que não existe isso. Entendeu? Então, tanto o lixo de Rainha do Mar como o lixo de Atlântida Sul acabam caindo ali. E a forma que eles reciclam é no pátio de casa, no quarto, é na cama, é no sofá, é queimar o ventilador para tirar o fio perto da criança. Então, o gás, o ácido, a questão toda que a gente sabe que as queimadas que queimam madeira. Então, tudo isso não tem lugar onde possa descartar. Né? Eu acredito que essa é a maior necessidade de Mariápolis. Uma questão de uma cooperativa onde eles possam descartar o material que eles reciclam ali. Que coisa, hein, cara? É uma luta, né? É uma luta muito... cara, é uma luta muito desigual mesmo, assim. É uma questão social, realmente, no nosso país é muito forte, né? E a gente sabe que a igreja ela não pode se omitir a isso, né? E até porque esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é um trabalho onde vai ser implantada a cultura do reino, então nós vamos tocar aí na eternidade das pessoas, na vida espiritual das pessoas, mas, né, nós somos corpo também, né, cara? A gente precisa comer, trabalhar, a gente precisa viver, precisa ter uma vida digna, né, cara? Então, sim, o trabalho da igreja ele não se resume só na questão espiritual, né? A gente precisa entrar nessa questão, né? E se ninguém faz, cara, isso continua a mesma coisa. E, cara, olha, meu Deus, meu irmão, que Deus dê muita graça, muita força para vocês, levante pessoas, cara, pessoas aí para cooperar, pessoas realmente, assim, que queiram ver transformação na vida dessas pessoas, porque eu tô me lembrando que eu até anotei, eu tô anotando, a gente está conversando, eu tô anotando algumas coisas para conversar contigo depois, Leandro, e eu me lembrei de um projeto que tem lá em Goiânia, que o nome é Crisálida, o projeto Crisálida, tem um missionário que ele começou a fazer um trabalho no lixão da cidade, então cara, era terrível, assim, família, situação, assim, muito semelhante a essa que tu encontra aí, e eles criaram uma cooperativa lá, cara, eles, assim, simplesmente, eles mudaram a realidade daquele lugar, mudaram a realidade, né, foi um trabalho árduo, assim, mas o pessoal pegou junto e a igreja lá abraçou e os caras fizeram assim, olha, meu irmão, tem coisa assim que tu pensa, poxa, não conseguiria acreditar que os caras chegariam no resultado que eles chegaram. Então, né, recebe isso até assim como um incentivo, como, poxa, né, Deus está junto e ele vai dar força e vai levantar pessoas para estarem participando e cooperando disso daí, e a gente vai poder, quem sabe aí no futuro, fazer uma outra conversa e tu contar assim, as mudanças que Jesus fez aí neste lugar, cara. Meu brother, a gente tem aí 4 minutos, né? A gente tem 1 hora de live aí do Instagram. E eu queria, sim, cara, para a gente terminar esse bate-papo, antes de a gente se despedir, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí pro pessoal, cara. E, né, de repente tem algum outro assunto que tu queira trazer, aproveitar, assim, né? E deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo e que vai nos ouvir, aí depois vai ouvir aquilo que vocês estão fazendo aí nessa cidade. Hoje a gente entendeu, a gente tem uma igreja aqui dentro de Atlântida Sul, como eu te falei,
A gente entendeu da parte de Deus que era o ciclo de fechar, né, por causa da pandemia ali, aqueles 3 meses mais massacrantes, a gente, para não expor os nossos idosos, a gente resolveu fechar, ficar com as portas fechadas e começamos a fazer algumas células nas famílias. Então, o que acontece? Nesse fechamento, a gente está pagando um valor de aluguel, a gente entendeu que era uma forma de sair do aluguel e montar um lugar lá, né? Se estabelecer naquele lugar. A gente sabe que muitas pessoas da nossa realidade do lado de cá não vão querer ir lá, né? Mas a gente entende também que é Jesus que tem que fazer a obra na vida de todo mundo. Então, hoje a gente não tem mais a despesa do aluguel, a gente está investindo naquele projeto também, é uma forma de a gente conseguir fazer com que aquele nosso cresça assim, de uma forma em que a gente alcance o ponto que eu tinha te falado antes. A mensagem que eu gostaria de deixar, assim, eu me lembro quando, como eu falei aqui no começo do testemunho, eu me lembro quando a minha mãe tinha que caminhar quilômetros para buscar água. Eu me lembro quando eu cheguei em Porto Alegre, para quem conhece ali onde eu morava, não existia uma área onde tinha esgoto. Então, muitas vezes eu tinha que brincar. Tem uma moça que está vendo aí a nossa live, a Deda, ela fazia parte ali, fazia parte de onde eu morava, ela me conhece. Então, muitas vezes a gente tinha que caminhar do esgoto para pegar a bola de taco, para pegar a bolita. Muitas vezes tinha que enfiar a mão para limpar tal coisa, porque entupir os canos, as feridas nas pernas surgiam, as perebas no corpo, né? Todo mundo sabe que isso acontece. Então, essas coisas me marcaram a minha vida, sabe? E quando eu olho para aquele povo ali, eu me vejo ali. Eu não vejo só um povo. Eu vejo a minha história se repetindo em muitos jovens que estão ali, muitas crianças que estão ali. Então, se possível, enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me der fôlego, eu vou lutar com aquelas pessoas. Eu vou lutar pela vida, porque seria como se eu estivesse lutando por mim mesmo. Porque um dia eu precisei de alguém para lutar por mim, e lá atrás não fizeram isso por mim. Então, eu quero fazer por alguém que não fizeram por mim. E isso é uma das coisas que eu friso muito na minha história. Eu quero deixar como mensagem aqui, o nosso ministério ele é totalmente aberto. A hora que quem quiser chegar, quem quiser conhecer, quem quiser fazer parte, quem quiser se enganjar nessa obra, sabe? As portas estão abertas. Primeiramente, como eu falei, o nosso principal foco é o amor, é amar Deus com suas coisas, mas o próximo como a nós mesmos. Quando eu amo aquelas pessoas como a mim mesmo, se eu não me importar com elas, como eu me importaria comigo, de nem se adianta. Né? De nada esse evangelho adianta para mim. Então, a mensagem que eu quero deixar é principal assim, gente, tem um olhar para esse lugar aqui, sabe? Vocês que são de Atlântida Sul, que talvez vão olhar essa live, tem muita gente que me conhece aqui na Toca, que sabe quem eu sou, os que vão olhar, cara, olha aquelas pessoas de uma forma diferente, sabe? Tente ajudar de alguma forma. Além de tudo, a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre igreja, mas a gente está falando sobre ser um ser humano, sabe? Imagine o teu filho brincando da forma que eles brincam, sabe? Imagine o teu filho correndo da forma que eles correm. Muita gente caminha ali de pé descalço, a criançada corre de pé descalço no meio dos pregos, dos paus. Será que tu gostaria de que teu filho passasse por isso? Então, o principal que eu quero deixar essa mensagem, se preocupe com aquele povo, sabe? Faça algo, sabe? Eu não posso fazer, eu não tenho dinheiro. Cara, doa o teu tempo, sabe? Eu duvido que ninguém tem 5 pilas. Se tu não tem 5 pilas para doar, para dar uma vida, cara, tu tem um casaco, tu tem uma meia furada, só tu costurar e alcançar para alguém, sabe? Tu tem uma forma de ajudar. Quando a gente realmente entende que a gente é o corpo de Cristo, não há desculpa, cara. Sabe? Infelizmente, se você entendeu o teu chamado, se você entendeu que você é membro de um corpo, cara, não tem desculpa. E mesmo que você não entenda, se você se colocar na situação daquela pessoa, você vai entender que não tem desculpa. Então a mensagem é: se importe mais, ame mais. Né? A gente tem um slogan que fala assim, ó, ame hoje, mude vidas amanhã. Então tudo começa hoje. A gente tem a oportunidade hoje de fazer a diferença. É isso aí, meu irmão. Maravilha, maravilha. A irmã Vera Cabral botou ali que o amor é a base de tudo e é verdade. Ame mesmo, né? E esse amor tem que ser um amor com ação, né? Não é um amor só de falar. Eu amo, então faça. Meu irmão, cara, que Deus abençoe muito aí esse projeto, muito. Estarei aí em breve conhecendo esse projeto, e a gente vai conversar, vai sentar e trocar umas ideias. Daqui a pouco eu já te mando uma mensagem para a gente conversar depois. E, galera,
participem. Quem quiser depois, entra aí, cara, Toca do Clã, né, o Instagram, conversa direto com o Leandro aí, troca uma ideia com ele, para conhecer o projeto, marcar um dia para visitar, conhecer e se envolver. Pastores, líderes, né, uma grande oportunidade de servir, certo? Pessoal, valeu. Leandro, valeu, cara. Abração, velho. Deus abençoe. Dia 15, né? Vai ser show, é pré-estreia, mas vai já começar arrasando, porque é de Jesus e ele tá nesse negócio aí. E a gente quer ouvir falar muito ainda desse projeto e das vidas transformadas. Galera, valeu, obrigado. Agora, às 8h08, tem o bate-papo das mulheres e a Tati vai falar com enfermeiras, o pessoal da área de enfermagem que está debaixo do fogo aí por causa da questão do Covid. E semana que vem a gente volta com uma live especial, porque semana que vem a gente completa 1 ano de live, de bate-papo, que a gente conversou com um monte de gente massa, como o Leandro aí, que a gente acabou de conversar, e semana que vem vai ser legal também. A gente crê nisso, tá? Guerreirão, grande abraço, Deus abençoe, Bem, certo? Galera, até mais. Tchau, tchau. Valeu! Falou, tchau, tchau. Fui!